Olá, estudantes de primeira série, bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. Nós vamos conhecer nessa aula, pessoal, as danças urbanas. Vamos conhecer um pouco sobre danças urbanas e como elas se adaptam a cada contexto cultural. A gente vai ver que a dança é uma linguagem tão rica e tão complexa ao mesmo tempo que ela vai se adaptar gradativamente àquilo que ela está sendo colocada. Então, o contexto que ela está, a sociedade que ela está, ela vai assimilar aquelas características e vai fazer parte dessa cultura com uma coisa assim que seja formativa, ou seja, ela seja formativa, participativa e atuante. Então, ela vai divulgar exatamente sua cultura através da dança, se adaptando ao contexto que ela se encontra. Então, vamos fazer duas perguntinhas rapidinhas, pessoal, só para a gente poder entrar dentro da cabeça desses dançarinos e ver qual que é a forma deles pensarem. É possível existir linguagens criadas e executadas nas ruas? Você acha que pode existir linguagens que são criadas dentro da rua e são executadas somente na rua? Outra coisa, o breaking foi resultado de uma outra cultura que se adaptou e assimilou os aspectos vividos pela comunidade local? Ou seja, de repente o breaking pode ser uma coisa que foi tirada de algum lugar e colocado nesse local e ele se adapta? Pode acontecer isso? Essa aula vai nos responder isso. Vamos ver. Então, primeira coisa, a gente vai ver que ela tem um início de tudo e ela vai se popularizar. Então, a gente vai ver que a cultura afro-americana se manteve viva nos Estados Unidos na década de 60, conquistou destaque com o funk de James Brown. Esse gênero é fruto do ambone, que por sua vez trouxe como resultado a criação, além do funk, do tap dance, do black gospel, do jazz, blues e rock and roll. Vamos tentar lembrar um pouquinho. Vamos pensar no início dos Estados Unidos. No início dos Estados Unidos, nós tivemos... foi trazido muitas pessoas da África. Eles não eram escravos, eram pessoas livres que foram tiradas da sua liberdade e foram escravizados, foram levados para os Estados Unidos. E como o povo africano era um povo que estava muito ligado à música, à dança, porque muitos desses povos eles não tinham escrita, então eles tinham a forma de propagar sua história, a forma de registrar seus eventos através da dança e da música, eles eram extremamente musicais. E quando eles chegaram lá nos Estados Unidos, eles não puderam ter esses instrumentos musicais, então eles criaram uma coisa chamada ambone. Ambone significa você fazer percussão ou música com seu próprio corpo. Então com isso eles começaram a usar seu próprio corpo como instrumento musical. Com isso vai surgir a Juba Dance, e Juba Dance mais tarde vai se tornar o Tap Dance, que é o sapateado. Vai surgir Black Gospel, que é exatamente aquele lamento do negro americano em meio à servidão. Vai ter o Jazz, que é exatamente aquela improvisação. Surgimento de Nova Orleans, lá na Louisiana, que é aquela cidade lá que vai dar todo o nascimento dessa onda que o rádio propagou por todos os Estados Unidos. Nós vamos ter o Blues, que é exatamente aquela coisa da nostalgia do negro americano. E nós vamos ter o Rock and Roll. As pedras rolam e seria um tipo de música mais movimentada que começa dentro do centro negro americano e se propaga por todos os Estados Unidos e se torna a cultura regional e depois a cultura nacional. Então isso vai ser exatamente a influência que vem de toda essa cultura africana que vai dar todo esse desenvolvimento dentro da cultura americana. E nós vemos que o funk se destacou pelas rádios e casas de shows, o que trouxe uma valorização da cultura afro-americana, tornou uma referência para o início do hip hop na década de 60, que foi oficializado como movimento pelo DJ Afrika Bambaataa Lacy Taylor. O que acontece? Nós temos esse funk que ele se torna, assim, divulgado por todo lado. E mais uma coisa, era um dançarino negro, um cantor negro, que estava nos Estados Unidos que ainda tinha preconceito. E ele começa a trazer essa cultura africana, essa coisa do ritmo. E ele vai dar o quê? Vai dar janela para surgir, lá na década de 70, o hip hop. Por quê? Quando o Clive Campbell chega da Jamaica e vem para os Estados Unidos, ele vê aquele pessoal todo escondido dentro de suas casas e ele pensa, vou fazer festas fora. E essas festas fora começam com break. Daí Lacy Taylor, que é Afrika Bambaataa, vê que isso é maravilhoso e ele torna isso oficial como um movimento. E esse movimento traz essa coisa traz essa questão dessa cultura do ritmo dentro da dança. Tanto é que um dos caras que foram influenciados por isso foi Michael Jackson, que está ali do lado. O que o Michael Jackson fez? Ele pegou Juba Dance do Bill Bailey, ele pegou dança de salão do Fred Astaire, pegou a dança do James Brown, funk, ainda pegou mímica de Marcel Marceau, misturou tudo isso e transformou naquilo que a gente... freestyle do hip hop, ele pegou tudo isso e transformou no estilo de dança dele mesmo próprio, uma assinatura dançante dele, do Michael Jackson. Então isso foi tudo influenciado exatamente pela cultura africana que veio trazendo, até que ela vai dar luz ao hip hop e exatamente ao breaking que a gente conhece hoje, que a gente vai ver nessa aula, certo?
E no Brasil, o funk fez sucesso também na década de 70, simbolizada pela estética Black Power. O maior representante foi Tim Maia, que trazia a musicalidade rítmica afro-americana. É válido ressaltar que o gênero musical funk que temos hoje é derivado do rap, que apesar de origem do hip hop tem sonoridade diferente. O que acontece? O que Tim Maia trouxe para o Brasil? O Tim Maia, ele pegou toda aquela coisa do funk americano, adaptou para o Brasil e trouxe, além dessa musicalidade, desse ritmo que é, como ele chamava de swing, essa coisa desse balançar brasileiro dentro da música, ele trouxe o orgulho da miscigenação brasileira. Ou seja, ele trouxe o cabelo afro, ele trouxe a roupa típica, ele trouxe aquela coisa de não se tornar simplesmente uma cópia do europeu, mas se tornar exatamente o brasileiro que é essa mistura de raça, essa mistura maravilhosa. E o Black Power é quando o homem negro ele tem orgulho de sua origem e deixa bem claro que isso é uma coisa muito legal e deve ser divulgado. Então o Tim Maia trouxe deslocamento. E o nosso funk aqui brasileiro, ele pega muito do rap. O rap é aquela resposta forte. E o funk ele tem essa característica diferentemente do funk americano. Então tem uma característica do funk brasileiro. É isso que temos hoje dentro do Brasil. E só para fixar o que a gente viu até agora, vamos fazer uma perguntinha rápida? O funk e mais inúmeras manifestações musicais dos Estados Unidos surgiram a partir de qual contexto histórico? O que propôs o nascimento do funk lá dos Estados Unidos? Coloca para mim com as suas palavras, fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
ok? Lembrando vocês, o que fez surgir tudo isso é uma coisa só. E foi provocada por quê? Pelo povo que é deslocado até os Estados Unidos e eles não têm acesso a instrumentos. Aí vai surgir alguma coisa. A resposta está aí, está muito fácil, ok? E agora as danças urbanas vão falar sobre exatamente o breaking. Com o tempo, o funk foi dando espaço ao breaking, uma das linguagens do movimento hip hop, uma dança urbana que surgiu nas periferias dentro do movimento, ocupando espaço como calçadas e ruas. Quem dança o breaking é conhecida como b-boy e b-girl. O que acontece? A dança dentro do hip hop ele vai ter 4 divisões. Então ele vai ter o breaking, vai ter o popping, vai ter o freestyle, vai ter o looking e vai ter o freestyle. O breaking é conhecido como articulações soltas. O popping, articulações presas, que é aquela dança robô. O looking é aquela dança coreografada de muitas pessoas juntas. E o freestyle é a mistura de tudo isso, que é o ritmo que o Michael Jackson pegou como influência para ele. Então o break ele vai caracterizar por quê? Ele vai ser a parte da dança que utiliza muita questão de ritmo juntamente com movimentos dançantes. Esses movimentos dançantes vão ser conhecidos por quem participa deles como B-Girls e B-Boys. E eles vão pegar uma coisa que é uma herança lá do Bambacá, que é exatamente aquela coisa da competição. África Bambacá, o Lace Taylor, ele foi de gangue de rua, então ele foi uma época bandido, então ele tinha aquela disputa de gangue. Quando ele saiu dessa vida que ele não queria mais saber disso, ele falou o seguinte: eu estou saindo disso, sou uma pessoa nova e eu quero tirar os jovens disso também e dar oportunidade nova trazendo cultura. E nessa cultura ele traz uma coisa chamada competição. A competição ligada pela arte, mas é uma competição de entrosamento das pessoas, em união essas pessoas. Então isso, o breaking ganha essa característica de competição entre pessoas ou grupos que vão fazer a arte como união dessas pessoas, mas evidenciando o quê? A união entre essas pessoas como principal elemento. Então, diante disso, o break ele vai pegar quatro pilares dentro da sua movimentação. Lembrando que dentro da dança, nós temos 3 tipos de elementos formais. Nós temos o movimento, nós temos espaço-tempo. O movimento é todo movimento feito pelo corpo, o espaço é a área que a pessoa dança literalmente e o tempo é o sincronismo entre várias pessoas dançando ao mesmo tempo. Então esses elementos são evidenciados aqui. Então nós temos o break, é caracterizado por movimentos corporais que desafiam as leis da física e do próprio corpo. Dentro dos aspectos técnicos do break existem 4 pilares de movimentos corporais. Curiosidade, só lembrando vocês que o break brasileiro é um pouco diferente do break americano e o nosso break é muito parecido com a capoeira que nós temos aqui no Brasil. Então você vê que os 4 pilares estão ligados a exatamente movimentos muito parecidos com a capoeira, por quê? Tanto o break como a capoeira, ela tem como cerne, o início, a cultura africana, ou seja, a questão de ritmo, a questão de movimentação. Tanto que a capoeira ela é baseada no movimento dos animais e o break, de certa forma, também pega um pouco no movimento dos animais. Vocês vão ver agora. Então nós temos o footwork, o top rock, o freeze e o power move. Lembrando que nós temos então um trabalho de chão, um trabalho de pé, um trabalho de congelamento e um trabalho de acrobacia, os 4 pilares do breaking. Então primeiro o top rock é a base principal para entrar na roda de breaking. É uma dança improvisada, realizada em pé, marcada por uma pisada de frente sem muitos componentes determinados com a influência da salsa, house e sapateado. Lembrando vocês que salsa é o ritmo musical baseado exatamente no afro. O house é um tipo de música baseada na música concreta e a música eletrônica, que vai vir lá de França para a Alemanha, então aquela coisa muito do ritmo, que também pega um pouquinho, vamos colocar de África, porque é questão ritmada, e nós temos o sapateado, que é a influência lá do jubenense, que vem do ombone africano. Então o que acontece? Quando a pessoa ela faz esse movimento de pé, o que ela está fazendo? Se tem uma roda, tem alguém dançando e a pessoa se aproxima da roda fazendo esse tipo de movimentação, ela está pedindo licença para fazer a parte dela. Então quer dizer, a sessão da pessoa já está terminando e essa pessoa está começando a sessão. A pessoa sai, ela terminou a prestação dela e essa pessoa agora vai começar a prestação dele. É o início da competição. Um já fez a sua demonstração de coreografia, agora ele vai começar o início da sua coreografia. E todo mundo que está assistindo vai comparar qual que é melhor dançarino. O dançarino B ou A, para ver quem ganha, certo? E uma coisa interessante, como a gente falou de capoeira, na capoeira vai acontecer a mesma coisa. Quando tem 2 pessoas gingando e estão fazendo a capoeira, no caso de luta, quando a pessoa quer entrar na roda, a pessoa chega no canto, coloca a mão devagar até que ela recebe espaço e ela ocupa o lugar de uma pessoa e continua jogando 2 pessoas novas. Uma pessoa nova juntamente com a pessoa anterior. É a mesma coisa que faz o break, ele pede licença para entrar na roda e começar a sua prestação. Footwork são os movimentos que acontecem no chão, onde o dançarino toca os apoios e transfere peso do corpo para as mãos, pés, joelhos, calcanhares e metatarsos. Ou seja, ela vai fazer todo o trabalho do chão.
Interessante citar que a dança de chão ela é uma característica da dança moderna, ou seja, a dança moderna ela vai pegar a técnica de pé e vai pegar o chão como superfície também de abordagem. Então aqui característica que o breaking é uma dança moderna. Então moderna para o contemporâneo, vamos colocar dessa forma. Então a gente vai ver esse trabalho exatamente feito de chão e ela tem uma imitação muito grande de animais. A gente vê uma coisa muito parecida. E é esse momento em que a pessoa vai trazer exatamente o seu esmero, a sua habilidade com relação aos seus membros. E nós temos o freeze. Freeze é aquele momento que o momento em que o movimento congela subitamente. Ou seja, até o momento que ele pode tomar um ar. Porque como ele está fazendo aqueles movimentos muito fortes, no momento que ele dá aquela pausa, ele dá uma respirada e já começa a movimentar novamente. É uma coisa que também acontece na capoeira. Quando tem a parada de mão, que a pessoa faz uma movimentação, é o momento que a pessoa está tomando ar para continuar a movimentação de sua luta. Aqui também, é o momento que ele para rapidamente, ele faz a exposição técnica de ficar parado e logo em seguida ele vai começar a movimentação também. E nós temos o Power Move. Power Move é qualquer movimento de alto desempenho técnico com acrobacias e giros. Exige força, velocidade, flexibilidade, equilíbrio e ritmo. Ou seja, nesse momento ele vai exibir o que mais técnica ele tem, o que mais força ele tem, exatamente para ele mostrar o diferencial entre dançarino A e B. Então nesse momento é um momento decisivo para determinar quem que vai ganhar essa competição de breaking, certo? E nós temos o breaking como algo que ele veio para a cultura americana e se adaptou. Mas só que pensando nisso, o breaking ele também se consegue misturar a outras formas, a outros contextos. Vamos ter um exemplo agora. Com o passar do tempo, o breaking foi se misturando com diferentes culturas, realidades culturais locais do planeta. Hoje falamos de street dance, para se referir a essas danças criadas e executadas na rua. Porém, podemos encontrar diferentes estilos como em todo o mundo. O exemplo, o K-pop, um gênero musical dançante criado em 1992 na Coreia do Sul com características do street dance. Ou seja, o street dance ele se torna algo internacional, ele estava lá dentro do movimento hip hop e ele começa a se internacionalizar, ele começa a atingir vários países. E dentro da cultura coreana, que eles têm também uma linguagem própria, tanto é que eles têm muito essa coisa do anime, muito essa coisa do mangá, muito essa coisa do estilo bem vestido, estilo estudantil, eles resolveram pegar o street dance e adaptar na sua cultura. E surge o K-pop. K-pop é exatamente K, de Korean, pop é popular, então coreano é popular. Então eles dão uma linguagem exatamente deles. Eles evidenciam essa linguagem através da roupa, através de expressões americanas que eles gostam muito do americano e através exatamente da sua forma de falar e se portar e através da sua dança. Então se torna uma cultura mundial. Então o que acontece? O street dance que vem lá dos Estados Unidos chega na Coreia e pega todo aquele contexto coreano e dá sua própria linguagem adaptada. E isso é exatamente o street dance na questão mundo. Ok? Vamos fixar o que a gente acabou de falar e vamos fazer mais uma perguntinha? Quais são as 4 bases do movimento corporal existente no breaking? Eu falei para vocês que nós temos 4 tipos de movimentos do breaking. Quais são eles? Explica para mim, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Beleza. Manda para nós, tá bom? Então, o que a gente conheceu hoje nessa aula, pessoal? Nós conhecemos um pouco sobre as danças urbanas, vimos como nos Estados Unidos tiveram a cultura afro-americana como ponto inicial e como acabaram criando sua própria linguagem, se espalhando pelo mundo, sempre se adaptando a cada contexto cultural. Então a gente viu que essa dança, as danças urbanas, elas são danças super versáteis. Por quê? Ela vai surgir com um movimento que nasce na rua, é executado na rua, ela nunca vai entrar para um ambiente fechado, e ela vai fazer o seguinte, chegou na cultura X, cultura Y, cultura W, ela vai se adaptar a essa cultura. Então todos os elementos que estão dentro dessa cultura, elas vão fazer parte dessa dança. Tanto é que o break americano é diferente do break brasileiro. O break brasileiro tem particularidades do Brasil, enquanto o americano tem particularidades lá dos Estados Unidos. Então sempre vai ter essa mudança. E essa mudança que vai trazer a beleza dessa cultura urbana, porque ela sempre vai ser uma forma diferente e cada lugar que ela vai entrando, ela vai se adaptando e vai fazendo sua linguagem diferentemente, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!